O ar frio da madrugada subia do chão de ladrilhos, atravessando o colchão fino e se infiltrando nos ossos de Helena. Ela sentiu o corpo todo enrijecer. Ao seu lado, o pequeno Léo, de 7 anos, dormia um sono profundo. A respiração suave e ritmada, um contraste brutal com o tamborilar ansioso do coração da mãe. A cozinha da sua antiga patroa cheirava a uma mistura de desinfetante de limão e o resquício do jantar de ontem. O zumbido constante e grave da geladeira antiga era a única trilha sonora da sua humilhação. Cada tic-tac do relógio na parede era uma contagem regressiva, martelando em sua mente que aquele favor, aquela frágil e temporária segurança, estava prestes a se esvair. Ela era uma intrusa, uma sombra na cozinha de outra pessoa, e o peso dessa realidade a esmagava contra o chão duro e gelado. Ela fechou os olhos com força, tentando afastar as lágrimas que ameaçavam queimar suas pálpebras, mas o nó em sua garganta apenas se apertava, sufocando qualquer vestígio de esperança que pudesse restar dentro de seu peito cansado. Com um cuidado infinito para não acordar Léo, Helena se sentou, o corpo doendo pela posição incômoda. Suas mãos tremiam levemente enquanto buscavam, dentro do bolso do casaco que lhe servia de travesseiro, o que restava do seu mundo. Ela desenrolou as notas gastas e contou as moedas sobre a palma da mão. A luz fraca da lua entrando pela janela, mal iluminando o metal frio. R$ 78. O número ecoou em sua mente como uma sentença. R$ 78. Não era suficiente para o aluguel de um novo quarto, mal daria para comprar comida por mais alguns dias. A náusea da ansiedade subiu à sua garganta, um gosto amargo de pânico e bile. Como ela tinha chegado a esse ponto? Uma costureira de mãos cheias, que nunca deixou faltar nada, agora reduzida a contar moedas no chão de uma cozinha que não era sua. O valor exato, R$ 78, parecia zombar dela, uma representação concreta e cruel do tamanho do seu fracasso. Era o preço da sua dignidade, da sua segurança, e estava perigosamente perto de zero, o abismo chamando seu nome. Por um instante, Helena sentiu o fantasma da sua antiga vida. O zumbido da geladeira se transformou no ronronar familiar de sua máquina de costura. O cheiro de desinfetante deu lugar ao aroma de tecido novo e linha. Ela quase podia sentir a textura do algodão sob seus dedos, a satisfação de uma costura reta, de um trabalho bem feito. Mas foi apenas um delírio. A realidade a atingiu novamente como um soco no estômago. A máquina, vendida por uma fração do seu valor para pagar o último aluguel atrasado. Os tecidos, deixados para trás na pressa do despejo. Tudo perdido. Lágrimas silenciosas, finalmente livres, começaram a escorrer por seu rosto, quentes e salgadas. Ela se virou para olhar o rosto sereno de Léo, adormecido na inocência de seus 7 anos. Um amor avassalador e um terror igualmente potente a invadiram. Ele não merecia aquilo. Não merecia o frio, a fome, a incerteza. A dor em seu peito se transformou em uma brasa de determinação. Ela fracassara consigo mesma, mas não podia, não iria fracassar com ele. O seu menino era tudo o que importava. Só por 2 dias, Helena, você sabe que meu marido não gosta. As palavras da sua antiga patroa, ditas com uma mistura de pena e firmeza, ecoavam em sua cabeça. 2 dias, 48 horas. O tempo, que antes era seu aliado no trabalho, agora era seu carrasco. O prazo se aproximava como uma parede de concreto, pronta para esmagá-la. Seu estômago doía. Não apenas de fome. Ela não comia nada sólido desde a manhã anterior para garantir o pão de Léo, mas de pura angústia. Para onde eles iriam? As imagens aterrorizantes passavam por sua mente. Um albergue superlotado, o banco de uma praça, o perigo da noite na rua com uma criança. Cada parente distante já tinha dado uma desculpa. Cada amigo estava em situação tão precária quanto a dela. A cidade, com suas luzes e promessas, parecia agora uma fera de concreto e asfalto, com mandíbulas abertas, pronta para devorá-los. Um arrepio percorreu sua espinha. A sensação de estar encurralada, sem nenhuma porta de saída, era a mais pura forma de desespero que já havia conhecido em seus 32 anos.
A primeira luz pálida da manhã se infiltrou pela janela, revelando a poeira dançando no ar e a sujeira nos cantos que a escuridão escondia. O som de um pássaro cantando do lado de fora soou como uma cruel zombaria. Era um novo dia, mas para Helena, parecia apenas a continuação do mesmo pesadelo. Ela apertou com força as notas e moedas em sua mão até que o metal machucasse sua pele. Aqueles R$ 78 não eram apenas dinheiro, eram o último fio de esperança, a barreira frágil entre seu filho e o abismo. Olhando para o rosto adormecido de Léo, a resignação em seu coração deu lugar a uma faísca de fúria silenciosa. Ela não sabia como, mas iria tirá-los daquele chão. Ela precisava. Este é o ponto mais baixo. O momento de virada onde o destino de uma mãe desesperada está por um fio. O que você faria no lugar dela, com apenas algumas moedas e o futuro do seu filho em suas mãos? Se você acredita em histórias de superação e na força que nasce da adversidade, inscreva-se no nosso canal, pois a jornada de Helena está apenas começando. A necessidade era um chicote, estalando em suas costas e a empurrando para fora da cozinha antes mesmo que o sol terminasse de nascer. Com Léo ainda adormecido, deixado sob o olhar contrariado da antiga patroa, Helena se lançou nas ruas. Seu destino não era uma entrevista de emprego, mas um supermercado barato do outro lado da cidade. Ela não ia comprar comida, ia caçar milagres em um mural de avisos comunitário, um santuário de causas perdidas e anúncios esquecidos. Cada passo no asfalto irregular era um ato de fé cega. As pessoas passavam por ela, um borrão de rostos indiferentes. E Helena nunca se sentira tão invisível, tão pequena. O barulho da cidade, os motores, as buzinas, as conversas, tudo se fundia em um zumbido opressor que apenas amplificava o silêncio desesperado que gritava dentro de sua cabeça. Ela precisava de um sinal. Qualquer coisa que a impedisse de cair no abismo que se abria sob seus pés. A porta automática do supermercado se abriu, soprando um ar gelado que a fez tremer. O mural era um caos de papel, uma colagem de vidas e necessidades. Folhas de sulfite, cartolinas coloridas, post-its desbotados, aulas de violão, cachorros perdidos, serviços de encanador, quartos para alugar por preços que ela não podia nem sonhar em pagar. Seus olhos corriam pelas palavras, o coração batendo descompassado, a esperança diminuindo a cada anúncio lido. Era tudo inútil. Quando estava prestes a se virar, derrotada, algo chamou sua atenção. Escondido sob um panfleto de pizzaria, havia um pequeno cartão amarelado pelo tempo. A tinta da caneta, antes azul, estava quase preta. A caligrafia era elegante, mas tremida. Procura-se pessoa para vigiar propriedade informalmente. Dizia, não havia salário, apenas moradia gratuita. O nome e espólio de Arthur Almeida e um número de telefone eram as únicas outras informações. A palavra moradia brilhou para ela como um farol em meio à tempestade. Era uma chance, remota, estranha, mas uma chance. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma mistura de medo e uma faísca perigosa de esperança. Usando as poucas moedas que separara dos seus R$ 78, Helena entrou na cabine sufocante de um telefone público. O cheiro de metal e plástico aquecido pelo sol encheu suas narinas. O som de cada moeda caindo no mecanismo era um baque surdo, o preço daquela aposta. Ela discou o número, os dedos trêmulos. A linha chamou 1, 2, 3 vezes. Cada toque parecia uma eternidade, esticando seus nervos ao limite. Ela quase desligou, convencida de que era um número antigo, um anúncio esquecido há anos. Então, a chamada foi atendida. Não houve um bom dia ou o nome de um escritório. Apenas um alô, seco e impaciente. A voz era de um homem mais velho, um tom grave e cortante, desprovido de qualquer calor humano. Parecia o som de papel velho sendo amassado. Helena engoliu em seco, a garganta subitamente seca. Bom dia, ela gaguejou, a voz um fio. Eu estou ligando por causa de um anúncio, sobre uma vaga de vigia, para a moradia. O silêncio do outro lado da linha foi pesado e julgador. A voz do homem,
que se apresentou apenas como o advogado responsável pelo espólio, continuou, sem rodeios. Ele não perguntou seu nome, sua história, se ela tinha filhos. A indiferença em seu tom era gelada. Ele explicou a situação com uma pressa irritada. Havia uma mansão, grande e antiga, vazia. O inventário estava parado na justiça, uma briga de herdeiros. A casa estava sendo vandalizada. Ele precisava de alguém lá, apenas para criar presença, para inibir invasores. Não era um emprego formal, portanto, não havia salário. A compensação, ele repetiu, era a moradia. No porão. A palavra porão ecoou na linha, sinistra e fria. É um espaço bem amplo, ele disse, e Helena pôde quase ouvir o desdém em sua voz, como se estivesse oferecendo um osso a um cão de rua. Ele lhe deu o endereço e disse que a chave estaria escondida. Era pegar ou largar. A ligação terminou com um clique, sem despedidas, deixando Helena com o telefone mudo na mão e um gosto amargo de humilhação na boca. Porão. A palavra se repetia em sua mente, conjurando imagens de escuridão, umidade e abandono. Seria sair do chão de uma cozinha para o chão de uma masmorra? A ideia a encheu de um pavor profundo, a náusea subindo novamente por sua garganta. Mas então, a outra imagem se sobrepôs, mais aterrorizante ainda. A rua, ela e Léo, sozinhos, ao relento, quando o favor da patroa acabasse, as noites frias, a fome, o perigo, entre um porão e o nada. O porão era um teto, era um refúgio, por mais precário que fosse. Era a única porta que se abriu, mesmo que levasse para as profundezas. O que mais ela poderia fazer? Com o coração pesado como uma âncora e as lágrimas queimando seus olhos, ela tomou sua decisão. Não era uma escolha, era uma sentença. Olhando para as próprias mãos, que um dia criaram beleza com tecidos e linhas e agora tremiam de desespero, ela sussurrou para o ar parado da cabine telefônica. Nós vamos. Era a rendição final, a aceitação de que havia chegado ao fundo do poço, ou assim ela pensava. Voltar para a casa da patroa e dar a notícia foi um alívio e uma tortura. A mulher mal escondeu sua satisfação em se ver livre da responsabilidade. Para Léo, Helena inventou uma história. Nós vamos morar numa casa gigante, filho, como um castelo antigo. A animação nos olhos do menino, sua alegria inocente, foi como uma faca girando no peito de Helena. Ele não entendia que aquele castelo era a prova do fracasso de sua mãe. Arrumar as malas foi uma tarefa rápida e dolorosa. Todas as suas posses no mundo cabiam em 2 mochilas escolares e uma sacola de supermercado. Roupas, o único ursinho de pelúcia de Léo, um pão e uma garrafa de água. Ao saírem pela porta da cozinha pela última vez, Helena não olhou para trás. Deixar aquele chão onde dormira era fechar um pequeno capítulo de humilhação, apenas para iniciar outro, muito maior e mais incerto. O futuro era uma página em branco, manchada pela palavra porão. O peso daquelas 2 mochilas era o peso de sua vida inteira. A viagem de ônibus foi um borrão melancólico. O veículo cheirava a diesel e a vidas anônimas. Helena sentou-se na janela, com Léo ao seu lado, e observou a cidade que a expulsara se desfazer lentamente. Os prédios altos e os condomínios deram lugar a bairros mais pobres, depois a galpões industriais enferrujados, até que finalmente a paisagem se abriu em uma estrada cercada de mato. Cada quilômetro percorrido parecia distanciá-la não apenas de um lugar, mas de quem ela um dia fora. A costureira, a mãe que provia, a mulher que tinha um lar. Tudo ficava para trás, engolido pela poeira da estrada. Léo, depois da euforia inicial, adormeceu com a cabeça em seu colo. Helena o observava, o rosto sereno, e sentia o pânico subir como uma maré fria. Ela estava o levando para o desconhecido, para um lugar que nem ela mesma sabia como era. Só sabia que era um porão. Uma sensação de solidão avassaladora a tomou. Estavam sozinhos no mundo, e ela era a única responsável por aquele pequeno ser adormecido. O ponto é aqui, senhora. A voz grossa do motorista atirou de seus pensamentos. O ônibus parou no acostamento de uma estrada vazia. Não havia ponto nem abrigo,
apenas uma placa de velocidade enferrujada. Helena acordou Léo e desceu, sentindo o bafo quente e úmido da tarde abraçá-la. O ônibus arrancou, levantando uma nuvem de poeira vermelha e deixando para trás um silêncio quase absoluto. O único som era o zumbido alto e constante das cigarras. Uma trilha sonora para o isolamento. Uma estrada de terra batida, ladeada por uma vegetação densa e alta, se estendia à sua frente, desaparecendo em uma curva. O sol do meio-dia era impiedoso. O calor emanava do chão em ondas. Olhando para a estrada deserta e para o matagal que parecia querer engolir tudo, Helena sentiu o primeiro toque de um medo real e primitivo. Eles estavam no meio do nada. A esperança que a fizera ligar para aquele número agora parecia uma piada de mau gosto. A caminhada foi um suplício. A sacola de plástico cortava a pele de seus dedos, e as alças da mochila cravavam em seus ombros. Léo, cujo entusiasmo havia se evaporado completamente sob o sol escaldante, caminhava em silêncio, a mãozinha suada firmemente agarrada à dela. O ar era pesado, difícil de respirar. O som de seus próprios passos na terra seca e o canto hipnótico dos insetos eram seus únicos companheiros. Após quase 20 minutos de caminhada, a vegetação se abriu um pouco e, através das árvores, ela a viu. A mansão era ainda maior do que imaginara. Uma estrutura de 2 andares com uma arquitetura que um dia deve ter sido grandiosa. Mas agora era um esqueleto. Paredes manchadas pelo tempo, janelas que eram buracos negros, partes do telhado desabadas. A visão era ao mesmo tempo imponente e assustadora. A casa não parecia abandonada, parecia morta. Um calafrio percorreu seu corpo, um pressentimento sombrio de que aquele lugar guardava mais do que apenas poeira e teias de aranha. Eles chegaram a um portão monumental de ferro forjado, tão alto quanto um homem. A ferrugem o cobria como uma doença de pele, e trepadeiras grossas se enroscavam em suas barras, como se a natureza tentasse arrastá-lo de volta para a terra. Uma das folhas estava ligeiramente aberta, convidativa e ameaçadora. Helena o empurrou. O metal rangeu, um som longo e agudo que cortou o silêncio, ecoando pelo que parecia uma eternidade. Era o som de um lugar que não recebia visitas há muito tempo. O jardim era uma selva. O que antes foram canteiros de flores era agora um emaranhado de mato e espinhos. Árvores retorcidas estendiam galhos como braços esqueléticos. Uma sensação de isolamento completo e opressivo desceu sobre Helena. Não havia sinal de vida, nenhuma outra casa, nenhum som de carros. Apenas eles, a mansão moribunda e o silêncio pesado. Ela sentiu como se estivessem entrando em outro mundo, um domínio esquecido pelo tempo. Cada passo no caminho de pedras que levava à casa principal era carregado de apreensão. A fachada da mansão, com suas colunas e detalhes em relevo, parecia um rosto gigante e carrancudo, observando sua aproximação. A grandiosidade em ruínas era esmagadora. Parecia um cenário de filme de terror, e ela e Léo eram os protagonistas incautos, prestes a cometer um erro terrível. O ar tinha um cheiro forte de folhas podres e terra úmida. Helena apertou a mão de Léo, sentindo os pequenos dedos dele tremerem. Ela tentou parecer corajosa, mas seu próprio coração batia descontrolado contra as costelas. O silêncio era diferente aqui. Não era paz, era ausência. Era como se todo o som tivesse sido sugado para dentro daquela estrutura escura e a casa estivesse prendendo a respiração, esperando por eles. Ela sentia um frio na nuca, a sensação inconfundível de estar sendo observada, embora não houvesse ninguém ali. As instruções do advogado a levaram para a lateral da casa, um corredor estreito e sombrio entre a parede principal e uma sebe alta e selvagem. Ali, coberta de era, estava a porta de madeira. Parecia antiga, com a tinta descascando e a madeira inchada pela umidade. Ao lado, um grande vaso de cerâmica quebrado. Helena se ajoelhou e enfiou a mão sob os cacos, sentindo a terra fria e úmida. Seus dedos encontraram o metal gelado de uma chave enorme e enferrujada. Era pesada, como a chave de um calabouço. Com o coração na boca, ela a inseriu na fechadura. O mecanismo,
emperrado pelo desuso, só girou com um estalo alto e seco. Ela puxou a maçaneta e a porta se abriu com um gemido arrastado. Do vão escuro, uma rajada de ar escapou, atingindo-a em cheio. Era um sopro gelado, fétido, carregado com o cheiro insuportável de mofo, poeira e umidade antiga. O odor de um túmulo recém-aberto. Helena recuou um passo, a náusea a fazendo engasgar. A escuridão do outro lado da porta era absoluta. Um breu sólido. Léo se escondeu atrás de suas pernas, choramingando baixinho. Mãe, eu quero ir embora. As palavras dele foram uma punhalada no coração de Helena. Calma, meu filho, calma, ela sussurrou, a voz não convencendo nem a si mesma. Com a mão livre, ela tateou a parede de pedra fria e áspera ao lado da porta, sentindo teias de aranha se desfazendo em seus dedos. Depois de segundos que pareceram horas, ela encontrou um interruptor de baquelite. Ela o apertou. No centro do que parecia ser um espaço imenso, uma única lâmpada pendurada por um fio comprido piscou erraticamente antes de acender, emitindo uma luz amarelada, doentia e fraca. A luz revelou uma escada de pedra íngreme que descia em espiral para as entranhas da terra. De lá de baixo, vinha o som constante e enlouquecedor de goteiras, ecoando como um relógio torturado, marcando o tempo naquele lugar esquecido. Quando seus pés tocaram o último degrau, a magnitude da decepção a atingiu com a força de um soco no estômago. O porão era vasto, um salão cavernoso com paredes de pedra nua que brilhavam com a umidade. O chão de cimento bruto era irregular e coberto de poças de água escura que refletiam a luz solitária da lâmpada. O teto era uma teia de canos enferrujados e manchas escuras de infiltração, de onde a água pingava em um ritmo constante e deprimente. Drip, drip, drip. O som preenchia o espaço. Cada gota um prego sendo martelado em seu caixão de esperanças. O cheiro de mofo era tão intenso que parecia se agarrar à sua garganta, dificultando a respiração. Em um canto distante, uma cama de ferro enferrujada, sem colchão, era a única peça de mobília. Não havia janela, não havia ventilação, era uma cela. Aquele lampejo de esperança que ela sentira no supermercado se extinguiu completamente, deixando para trás um vazio frio e absoluto. Helena ficou paralisada no centro daquele mausoléu gelado. O frio do cimento subia por seus sapatos, envolvendo seus pés. A luz fraca e solitária criava sombras que se contorciam nas paredes úmidas, transformando as manchas de mofo em rostos grotescos. O choro baixo de Léo se intensificou. Ela se ajoelhou e o abraçou com força, mas o conforto que tentava oferecer era uma mentira. Ela os havia levado do chão de uma cozinha para o chão de uma tumba. Isso não era um lar, era o fim. O desespero que sentira antes, a angústia de contar moedas no escuro, não era nada comparado a isso. Aqui, a solidão era uma presença física, o abandono era total. O advogado não lhe dera um abrigo, mas uma punição. Naquele momento, no silêncio quebrado apenas pelas goteiras e pelo choro de seu filho, no coração úmido e escuro daquela mansão, Helena sentiu que não havia mais para onde cair. Ela havia chegado, finalmente, ao fundo do poço. E o fundo era mais escuro e mais frio do que ela jamais poderia ter imaginado. Os primeiros dias no porão se arrastaram com a lentidão de um pesadelo. O tempo perdeu o significado, medido apenas pelo ritmo enlouquecedor das goteiras e pela alternância entre a penumbra da lâmpada solitária e a escuridão absoluta quando a desligavam para dormir. Helena sentia-se enterrada viva, o peso da terra e da mansão em ruínas pressionando sua alma. O frio úmido do cimento parecia ter se instalado permanentemente em seus ossos, e ela se movia com uma resignação apática, fazendo o mínimo para sobreviver, para garantir que Léo comesse o pouco que tinham. A fome era uma dor constante em seu estômago, mas a dor em seu coração era ainda pior. Era um vazio, um oco gelado onde antes havia esperança. Ela se sentia como uma sombra, assombrando o fundo do poço que se tornara seu lar. A cada gota de água que caía, um pedaço de sua força se desfazia, deixando-a com uma casca frágil de desespero
e um amor feroz e silencioso pelo filho que a mantinha respirando naquele ar fétido e imóvel. Léo, com a resiliência infinita das crianças, tentava bravamente lutar contra a melancolia opressora do lugar. No terceiro dia, ele encontrou, no fundo de sua mochila, sua única bola de borracha, pequena e vermelha, um resquício vibrante de um mundo colorido que parecia ter existido em outra vida. Ele começou a jogá-la contra as paredes de pedra. O som da bola batendo na superfície úmida era solitário, um toque surdo que ecoava brevemente pelo salão cavernoso antes de ser engolido pelo silêncio pesado e pelo gotejar incessante. Helena observava o filho, sentada na cama de ferro fria, o coração apertado em um nó de dor. Cada quique da bola era uma lembrança de parquinhos ensolarados, de risadas ao ar livre, de uma infância que lhe estava sendo roubada. Ver a alegria forçada em seu rosto, sua tentativa de criar um jogo em meio àquela ruína, era um testemunho de sua inocência e, para Helena, uma tortura silenciosa, um espelho de seu próprio fracasso como mãe, cravando-se em sua carne. Em um momento de frustração infantil, cansado do som monótono e da falta de resposta do ambiente, Léo jogou a bola com toda a força que seus pequenos braços conseguiam reunir. A bola vermelha voou como um projétil e se chocou contra uma seção da parede que ficava mais na sombra, longe da luz direta da lâmpada. O som, desta vez, foi completamente diferente. Não foi o toque, abafado e úmido de antes. Foi um crack, agudo e seco, como um osso quebrando. Imediatamente após o impacto, um som suave e arenoso se seguiu, o de algo se desfazendo. Um pequeno filete de poeira cinza e pedaços de reboco escorreram pela parede, caindo silenciosamente no chão úmido. O silêncio que se seguiu pareceu mais profundo, mais pesado. A bola rolou lentamente até os pés de Helena, mas ela não a notou. Seus olhos estavam fixos no ponto escuro da parede de onde o som viera. Algo dentro dela, um instinto adormecido, despertou com um sobressalto. Aquele som não era um acidente da natureza, era uma resposta. A apatia que a envolvia como um sudário se rasgou. Helena se levantou, o corpo protestando contra o movimento súbito. O coração, que batia num ritmo lento e desanimado, começou a acelerar. Mãe, olha! A voz de Léo era um sussurro excitado, quebrando o feitiço do silêncio. Ele apontava com o dedo para a parede. Juntos, eles se aproximaram, os passos ecoando no vazio. A luz fraca mal alcançava o canto, mas era o suficiente. No chão, uma pequena pilha de pó e fragmentos de gesso, e na parede, na altura dos ombros de Helena, uma fissura feia serpenteava pelo reboco antigo, o centro de uma teia de aranha de pequenas rachaduras. Não era uma mancha de umidade, era um dano fresco, uma ferida aberta na pele velha e doente daquele porão. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas não era de frio. Era a eletricidade da curiosidade, um sentimento que ela pensou ter perdido para sempre, agora formigando em suas veias e afugentando, por um instante, o desespero paralisante. Ela esticou a mão, os dedos hesitantes, e tocou a superfície rachada. O reboco estava frio e áspero, mas diferente do resto da parede. Aqui, ele estava seco, quebradiço. Ela sentiu o som oco do gesso se partindo sob a pressão leve de seus dedos. O cheiro de poeira seca, de construção antiga, subiu até suas narinas, um contraste com o odor de mofo que dominava o ambiente. Com a unha, ela arranhou uma lasca, que se soltou com facilidade, revelando uma pequena área escura por baixo. Não era a pedra irregular e úmida que ela esperava. Era algo mais liso, mais uniforme. A adrenalina começou a fluir em suas veias, um antídoto potente para a letargia. Pela primeira vez em dias, ela não estava pensando no frio ou na fome. Estava pensando no que havia por trás daquela fina camada de gesso. A descoberta de algo fora do lugar, um erro na matriz de sua prisão, era uma anomalia que seu cérebro se agarrou com uma força surpreendente. Um mistério a ser desvendado. Usando as duas mãos, Helena começou a arrancar pedaços maiores do reboco. O material se desfazia com uma facilidade surpreendente, caindo em placas sobre o chão de cimento
e levantando uma pequena nuvem de poeira que dançava no facho de luz solitário. Logo, uma área do tamanho de uma folha de papel foi exposta. E então ela viu. Por trás do gesso, a parede não era uma massa uniforme de pedras cinzentas. Havia um tijolo, apenas um. Ele se destacava com uma clareza chocante. Enquanto as pedras ao redor eram de um cinza escuro e irregular, unidas por um cimento grosso e antigo, aquele tijolo era de um vermelho barro mais claro, perfeitamente retangular. A argamassa que o contornava era mais fina, mais clara, quase branca, um trabalho muito mais recente e cuidadoso do que o resto da construção grosseira. Não era parte da parede original, era um remendo, uma porta escondida, um segredo gritando em silêncio para quem soubesse olhar. O coração de Helena martelava em seu peito. Uma onda de excitação e medo a percorreu. Por que alguém se daria ao trabalho de esconder um único tijolo em uma parede no fundo de um porão abandonado? O lugar, antes apenas um símbolo de sua miséria, agora parecia ter uma história, uma camada oculta. Ela se aproximou mais, o rosto a centímetros da parede fria. Com o dedo indicador, ela empurrou o centro do tijolo. E ele se moveu. Foi um movimento minúsculo, quase imperceptível, um leve ceder para dentro, acompanhado de um som baixo de atrito, mas foi o suficiente. Um arrepio violento subiu por sua espinha e eriçou os cabelos de sua nuca. Não era imaginação. O tijolo estava solto. Alguém o colocara ali de forma que pudesse ser removido. A descoberta era tão chocante que ela teve que recuar um passo, a respiração presa na garganta. O gotejar da água parecia ter ficado mais alto, marcando a passagem para um novo nível de realidade, um que ela não fazia ideia que existia sob seus pés. Ela precisava de uma ferramenta. Seus olhos varreram a vastidão sombria do porão, procurando qualquer coisa que pudesse servir. Mas não havia nada, apenas a cama de ferro, as poças de água e as paredes nuas. A frustração ameaçou tomar conta, mas a imagem daquele tijolo móvel era forte demais. Então, a lembrança a atingiu como um raio. Sua mochila. Ela correu até o canto onde deixara suas poucas posses e remexeu febrilmente em seu interior, passando por roupas e pelo pão endurecido. Lá estava, enrolada em um pano de prato para não rasgar a mochila, uma pequena faca de cozinha com cabo de plástico. A lâmina fina e gasta, a ponta ligeiramente torta. Era um objeto patético, um símbolo de sua vida doméstica perdida. Mas naquele momento, naquela escuridão, a faca em sua mão parecia uma chave, uma arma, a ferramenta que poderia abrir a porta para o desconhecido. Ela a segurou com força, o plástico frio e familiar, um ponto de ancoragem em um mar de incertezas. De volta à parede, Helena sentiu-se como uma arqueóloga prestes a desenterrar um segredo antigo. O metal frio da faca em sua mão lhe dava um foco quase febril. Ela se ajoelhou, o frio do cimento úmido se infiltrando em seus joelhos, mas ela mal notou. Com cuidado, inseriu a ponta fina da lâmina na linha de argamassa clara ao redor do tijolo. O som do metal raspando contra o cimento e a pedra era agudo e irritante, ecoando no silêncio do porão. Era um trabalho lento, meticuloso. A argamassa era mais macia que o esperado, mas ainda assim resistente. Lasca por lasca, grão por grão, ela começou a cavar o selo que guardava aquele segredo. O esforço a fazia suar, apesar do frio. A poeira fina caía em seu rosto, em seus cabelos, mas ela não parava. A necessidade de saber o que havia por trás daquele tijolo havia se tornado uma obsessão. A primeira missão com propósito que ela tivera em meses. Era mais forte que a fome, mais forte que o medo. Léo, percebendo a mudança na atmosfera, aproximou-se em silêncio. O jogo com a bola foi esquecido. Agora, a realidade era muito mais interessante. Ele se sentou no chão ao lado dela, os olhos grandes e curiosos fixos na ponta da faca que raspava a parede. Ele não fez perguntas. Apenas observava em um estado de fascinação silenciosa. Para ele, aquilo era uma aventura. Sua mãe, que nos últimos dias estivera tão quieta e triste, agora tinha um brilho nos olhos, uma determinação que ele não via há muito tempo. Em um gesto de cumplicidade,
Ele pegou o pano de prato que envolvia a faca e o segurou embaixo da fenda, aparando a poeira que caía. Ele se tornara seu assistente, seu parceiro naquele mistério. E para Helena, a presença silenciosa e solidária de seu filho era um combustível. Ela não estava mais sozinha em sua busca. Eles estavam juntos, mãe e filho, cavando uma saída, literal e metaforicamente, da escuridão que os cercava. Os minutos se transformaram em quase uma hora. Seus dedos, antes dormentes de frio, agora doíam pelo esforço de segurar a faca com firmeza. Suas costas protestavam pela posição curvada. A linha de argamassa estava quase toda removida de 3 lados do tijolo. A cada raspada, a pergunta em sua mente ficava mais alta. Um tambor constante. O que tem aí dentro? A possibilidade de não encontrar nada era um medo real. A perspectiva de que todo aquele esforço terminaria em decepção era quase insuportável. Mas o medo de encontrar algo era ainda maior. Algo perigoso, algo que deveria ter permanecido escondido. O porão parecia prender a respiração junto com ela. As sombras dançavam de forma mais ameaçadora. E cada gota de água que caía soava como um aviso. A dualidade da esperança e do pavor a deixava com o estômago embrulhado, mas ela continuou, impulsionada por uma força que não sabia que possuía. O desconhecido era aterrorizante, mas era melhor que a certeza da miséria. Finalmente, a lâmina da faca deslizou com mais facilidade. Ela havia removido argamassa suficiente. Helena largou a faca, que caiu no chão com um pequeno tinido metálico. Suas mãos tremiam, sujas de poeira de cimento. Ela respirou fundo, o ar gelado queimando seus pulmões. Olhou para Léo, que a encarava com expectativa. Era agora. Com os dedos doloridos, ela encaixou as unhas nas frestas que havia criado. Puxou. O tijolo resistiu por um instante, preso pela umidade e pelo tempo. Então, com um som baixo e arrastado de pedra roçando em pedra, ele cedeu. Deslizou para fora de seu ninho na parede e ficou pesado e sólido em suas mãos. Era real. Ela o colocou com um cuidado reverente no chão, como se fosse uma peça de um quebra-cabeça sagrado. O silêncio que se seguiu foi absoluto, o gotejar da água parecendo ter parado. O mundo se resumia àquele momento, àquele buraco na parede. Onde antes havia um tijolo, agora havia um vazio, uma abertura retangular, perfeitamente escura, um portal para o coração da mansão. Do interior da cavidade, uma lufada de ar escapou, tocando o rosto de Helena. Era um ar diferente do ar do porão. Era seco, parado, antigo, e trazia consigo um cheiro sutil, mas distinto. Um odor que ela nunca sentira antes. Uma mistura de papel velho, tecido empoeirado e algo mais. Um perfume fantasma, quase floral, como flores secas prensadas em um livro. Não era o cheiro de mofo e decadência, mas o cheiro de coisas preservadas, de memórias guardadas. Aquele sopro do passado a fez recuar instintivamente, o coração batendo descontroladamente em seu peito. Aquilo não era um esconderijo qualquer, era uma cápsula do tempo, e ela acabara de quebrar o selo. O que quer que estivesse lá dentro esperava por aquele momento há muito, muito tempo. Fica aqui, Léo, ela sussurrou a voz rouca. O menino obedeceu, os olhos arregalados. O medo era uma presença física agora, um gosto metálico em sua boca. E se houvesse aranhas, ou pior, um ninho de ratos ali dentro? A ideia fez sua pele se arrepiar. Mas a curiosidade era uma força mais poderosa. Ela se ajoelhou novamente, o coração martelando contra as costelas tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Lentamente, com uma apreensão que a fazia tremer, ela se inclinou para a frente e espiou dentro do buraco negro. A escuridão era quase total, mas seus olhos, já acostumados à penumbra, começaram a se ajustar. Não era um túnel profundo ou um ninho de bichos. Era um compartimento pequeno e raso, não muito maior que uma caixa de sapatos, e não estava vazio. Contra o fundo escuro, ela conseguiu discernir uma forma, um pacote, algo embrulhado, esperando em silêncio na escuridão por décadas. A hesitação durou apenas um segundo. Ela precisava saber. Esticando o braço,
Helena enfiou a mão trêmula na cavidade fria. Seus dedos roçaram primeiro na parede interna do compartimento. A sensação a surpreendeu. Não era pedra áspera, mas um material liso, frio e ligeiramente oleoso ao toque. Parecia um tipo de tecido impermeável, como uma lona encerada ou um oleado. Alguém se dera ao trabalho não apenas de criar o esconderijo, mas de forrá-lo meticulosamente, protegendo seu conteúdo da umidade implacável que consumia todo o resto do porão. Aquele cuidado, aquela premeditação, enviava calafrios por sua espinha. Isso confirmava suas suspeitas. O que quer que estivesse ali dentro era de um valor imenso para quem o escondeu. Um tesouro guardado com um zelo desesperado, protegido contra o próprio tempo e a decadência da casa. A importância de sua descoberta cresceu exponencialmente naquele instante. Seus dedos finalmente tocaram o objeto. Era retangular, firme e surpreendentemente leve. A superfície era de papel, áspero e seco ao toque. Com o coração na garganta, ela agarrou o pacote e o puxou para fora do compartimento. O movimento foi suave, sem resistência. Ela o trouxe para a luz fraca, segurando-o com as duas mãos como se fosse um artefato frágil e inestimável de um museu. O mundo exterior, ao seu pequeno círculo de luz, pareceu desaparecer. O som das goteiras, o frio do chão, a presença de seu filho, tudo se desvaneceu. Havia apenas ela e aquele pacote, um elo tangível com um passado desconhecido. Por um momento, ela ficou ali, ajoelhada no chão sujo, apenas olhando para o objeto em suas mãos, a respiração suspensa, o peso daquele segredo começando a se assentar sobre seus ombros. Era um ponto de virada. Ela sabia, com uma certeza que gelava seus ossos, que nada mais seria como antes. Ela se arrastou para mais perto da única lâmpada, buscando cada fóton de luz que a pobre lâmpada podia oferecer. O pacote era um embrulho de papel amarelado, manchado pelo tempo, que parecia ser uma folha de jornal muito antiga. Estava amarrado com um barbante grosso e áspero, o nó ainda firme apesar das décadas de solidão. Suas mãos, ainda tremendo, trabalharam no nó. Era teimoso, endurecido. Ela usou a ponta da faca para cortá-lo com cuidado. O barbante se partiu com um estalo seco e se desfez em fibras em suas mãos. Com uma delicadeza que não sabia possuir, ela desdobrou o papel de embrulho. Ele se partiu nas dobras, frágil como uma folha seca. E então, o conteúdo foi revelado. Sua respiração ficou presa na garganta. Não era ouro, não eram joias. Era algo infinitamente mais complexo. Algo que continha histórias. A promessa de uma riqueza que não podia ser gasta, mas que talvez pudesse mudar tudo. Dentro do embrulho, havia duas coisas aninhadas juntas. A primeira era um maço de cartas, talvez umas 10 ou 12, amarradas com uma fita de cetim vermelha que, apesar de desbotada, ainda mantinha uma sombra de sua cor original. Os envelopes estavam amarelados, as bordas quebradiças, e a caligrafia neles era elegante e fluida. Ao lado das cartas, repousava um pequeno livro, um diário. Sua capa era de um couro liso e escuro, talvez preto ou azul marinho, agora gasto nas bordas, revelando o papelão por baixo. Não havia título, nem inscrição na capa, apenas a textura suave e fria do couro antigo sob seus dedos. Era um objeto íntimo, pessoal. Um receptáculo de pensamentos secretos, de confissões, de uma vida inteira, talvez. Helena sentiu uma onda de vertigem. Ela não era mais uma intrusa em uma casa abandonada. Ela se tornara a guardiã de segredos que nunca deveriam ter sido encontrados. No momento em que o pacote foi aberto, um cheiro distinto e poderoso se espalhou pelo ar, sobrepujando o odor de mofo e umidade. Era o perfume da história. Um aroma seco, quase adocicado, de papel antigo e celulose envelhecida. Havia também a fragrância sutil e metálica da tinta de ferrogalha, desvanecida pelo tempo, e o cheiro rico e terroso do couro do diário. Era o cheiro de uma biblioteca esquecida, de uma arca de memórias trancada por tempo demais. Helena inspirou profundamente, e aquele perfume pareceu preencher não apenas seus pulmões, mas sua mente.
Era como se as vozes e as emoções contidas naqueles papéis estivessem vazando para o presente, sussurrando histórias de um tempo que ela não conhecia. O ar ao seu redor pareceu engrossar, vibrando com o peso das palavras não lidas e dos sentimentos guardados por tanto tempo naquele pequeno esconderijo de pedra. A atmosfera do porão havia mudado para sempre. Com mãos reverentes, ela pegou primeiro o diário. A capa de couro era suave sob seus dedos, apesar de fria. Não havia fechadura ou cadeado, apenas uma simples tira de couro para mantê-lo fechado. Ela a desfez. Abriu o livro na primeira página. A caligrafia era impecável. Uma cursiva inclinada e elegante, feita com uma caneta tinteiro. A tinta, antes provavelmente preta ou azul, havia desbotado para um tom sépia, como uma fotografia antiga. A primeira coisa que seus olhos captaram foi a data, escrita no canto superior direito da página, 15 de março de 1972. Quase 50 anos atrás. Uma vida inteira. Ela sentiu como se estivesse violando algo sagrado, um santuário pessoal. Mas a força que a impelia era irresistível. Seus olhos correram pela página, absorvendo as primeiras palavras de um estranho, as primeiras notas de uma sinfonia que estava enterrada há décadas e que agora voltava a tocar só para ela. Seu olhar faminto varreu as linhas de caligrafia perfeita, procurando por um nome, por uma identidade. E então, na terceira linha, ela o encontrou. O nome que o advogado dissera ao telefone. O nome no anúncio antigo. Arthur Almeida. Eu, Arthur Almeida, começo este diário não por vaidade, mas mais por necessidade, dizia a frase. O ar saiu de seus pulmões em um silvo. Um calafrio percorreu seu corpo inteiro, mais intenso do que qualquer um que o porão frio já lhe causara. Era dele, do dono da casa, o homem que construiu aquela mansão, que andou por aqueles corredores, que respirou aquele ar. Eram seus pensamentos, seus segredos, que ela segurava nas mãos. A conexão era tão direta, tão poderosa, que ela quase podia sentir a presença dele ali no porão com ela. O mistério se aprofundou vertiginosamente. Por que um homem rico e poderoso esconderia seu próprio diário dentro de uma parede em seu porão? O que ele precisava confessar com tanta urgência? Ela fechou o diário com cuidado, o coração batendo forte, e pegou o maço de cartas. A fita vermelha que as amarrava era tão frágil que ela tinha medo de tocá-la. Parecia que poderia se desintegrar em pó. Em vez de desamarrá-la, ela apenas deslizou a primeira carta para fora do maço. O envelope estava endereçado ao Sr. Arthur Almeida, no endereço daquela mesma mansão. Não havia selo, provavelmente foram entregues em mãos. A caligrafia era diferente da do diário, mais apressada, quase frenética. Ela virou o envelope e viu que não estava selado. Com o dedo, levantou a aba. O papel era fino, quase transparente com a idade. Ela não tirou a carta de dentro. Ainda não. Um sentimento avassalador de presságio a envolveu. Aqueles não eram objetos de valor monetário. Eram provas. Provas de quê, ela não sabia. Mas a forma como foram escondidos, a proteção contra a umidade, o segredo, tudo gritava perigo. O porão, que horas antes era o símbolo de seu fracasso e desespero, havia se transformado em outra coisa. Havia se tornado o palco de um mistério, o cofre de um segredo. As paredes de pedra úmida não eram mais apenas paredes, eram testemunhas silenciosas. O gotejar constante da água não era mais uma tortura, era a batida de um relógio, contando o tempo até a revelação. Helena olhou para o buraco escuro na parede, depois para os papéis frágeis em seu colo e finalmente para os olhos grandes e expectantes de seu filho. Léo não entendia a magnitude do que haviam encontrado, mas sentia a mudança na mãe, a energia que agora emanava dela. Helena sentiu um arrepio final, uma onda que percorreu todo o seu corpo. Não era um arrepio de frio ou de medo, mas de uma premonição assustadora e, ao mesmo tempo, eletrizante. Sua vida, que havia chegado ao ponto mais baixo imaginável, acabara de colidir com a vida de outra pessoa, de uma forma que ela não conseguia compreender. Ela não sabia ainda, mas naquele momento, a história de sua sobrevivência havia terminado. E uma nova história, uma de segredos sombrios, de injustiça e de perigo,
Estava apenas começando. Aquele pacote não era um presente do passado, era um fardo, uma responsabilidade que o destino, ou o acaso, colocara em suas mãos trêmulas e sujas de poeira. O silêncio do porão parecia agora carregado de perguntas. Quem era Arthur Almeida? Que segredo o atormentava tanto a ponto de escondê-lo na parede? E, a pergunta mais assustadora de todas, quem mais sabia da existência desses papéis e o que fariam para recuperá-los? A pequena e frágil esperança que ela buscava no mural de um supermercado havia se transformado em um monstro complexo e desconhecido. Ela viera para aquele porão procurando um abrigo, um lugar para se esconder do mundo. Mas, em vez disso, encontrou o epicentro de um terremoto que estava prestes a abalar tudo. Com os dedos sujos de poeira e o coração martelando um ritmo febril contra as costelas, Helena se encolheu sob a luz solitária da lâmpada, o mundo reduzido àquele círculo precário de iluminação. Léo dormia, finalmente vencido pelo cansaço, e o seu silêncio era uma bênção e uma tortura, deixando Helena sozinha com os fantasmas que acabara de desenterrar. Ela abriu o diário de couro mais uma vez. O material, frio e suave, parecia vivo em suas mãos. Cada página que virava era um ato de profanação, uma invasão na alma de um homem morto. O cheiro de papel antigo e tinta desbotada era o perfume da confissão. Ela sentia o peso não apenas do livro, mas de uma vida inteira de segredos. A goteira distante, antes um som enlouquecedor, agora parecia um metrônomo, marcando o tempo de uma história que se recusava a morrer. Seus olhos, ardendo pela falta de sono, devoraram a caligrafia elegante, buscando uma verdade que ela temia e ansiava encontrar. Uma verdade que podia ser sua condenação ou, de alguma forma inimaginável, sua salvação definitiva. A primeira entrada que ela leu na íntegra gelou o sangue em suas veias. 15 de março de 1972. Comprei esta terra, ou melhor, eu a tomei, e o preço foi uma mancha que sei que nunca sairá de minhas mãos, nem de minha alma. O major me garantiu que era o único jeito, que em tempos como estes, a força define a posse, e que a lei é apenas um detalhe a ser contornado pelos homens de visão. Mas que tipo de visão constrói um lar sobre as lágrimas de outros? Que tipo de futuro pode florescer de uma semente envenenada pela cobiça? Hoje, fincamos a primeira estaca no terreno limpo, mas tudo o que eu conseguia ouvir era o eco dos gritos que o silêncio da noite tentava abafar. As palavras eram um testemunho direto, a confissão de um homem atormentado. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquele não era o diário de um construtor, era o epitáfio de um cúmplice, e a casa ao seu redor, o seu único e miserável refúgio, era o monumento de um crime hediondo. A náusea voltou com força, um gosto amargo de medo. As páginas seguintes saltavam meses, às vezes anos, mas o tema da culpa era uma correnteza escura que arrastava toda a narrativa. Arthur Almeida detalhava, com uma precisão que beirava a autoflagelação, como ele e seu sócio, o Major Tavares, exploraram o caos e a repressão da ditadura militar. A palavra grilagem apareceu, fria e técnica, mas o diário a traduzia em termos humanos. Ele descrevia a falsificação de escrituras, o uso de contatos influentes em Brasília para legitimar o roubo, a forma como a comunidade de pequenos agricultores que vivia ali há gerações foi simplesmente apagada dos registros, como se nunca tivessem existido. Para Helena, que fora despejada por não conseguir pagar um aluguel, a escala daquela injustiça era quase inconcebível. Não era um quarto, era a vida inteira de dezenas de famílias, roubada com a frieza de uma assinatura em um papel falso. O diário em seu colo pesava 1 tonelada, o peso de hectares de terra e de vidas destruídas por pura ganância. Uma noite, ela encontrou a passagem que a fez soluçar em silêncio, a mão cobrindo a boca para não acordar Léo. Arthur descrevia a noite da expulsão. Não eram apenas ameaças, fora um ato de guerra. Ele narrava o que o major lhe contara, com um orgulho doentio. Capangas encapuzados, como cães de caça libertados na escuridão. Tochas que lançavam sombras monstruosas, o som de portas sendo arrombadas,
o choro agudo das crianças sendo arrancadas de suas camas. Não houve mortes, o major garantiu. Apenas uma lição necessária, uma limpeza. Helena fechou os olhos com força, mas a imagem se formou em sua mente, vívida e terrível. O cheiro de fumaça, o pavor de uma mãe tentando proteger seu filho. Ela olhou para o pequeno corpo de Léo, encolhido no colchão, e seu coração se partiu. A dor daquelas famílias, separadas de tudo o que conheciam, tornou-se sua. A mansão não fora construída sobre um terreno, mas sobre um cemitério de esperanças e lares incendiados. Deixando o diário de lado, o peito doendo, ela pegou o maço de cartas amarrado com a fita vermelha desbotada. Eram as vozes das vítimas. Diferente do diário, aqui não havia culpa, apenas dor pura e crua. As cartas não eram ameaças. Eram súplicas desesperadas enviadas a Arthur nos anos que se seguiram. Senhor Almeida, peço por misericórdia. Meu marido adoeceu de tristeza. Nossos filhos passam fome. Não pedimos a terra de volta. Sabemos que isso é impossível, mas um pouco de ajuda para recomeçar. Dizia uma, a caligrafia trêmula, manchada por algo que parecia uma lágrima seca. Outra, de um homem com a escrita mais firme, dizia: O senhor dorme bem em sua casa grande? O senhor construiu sua felicidade sobre a nossa desgraça. Deus há de ver o que foi feito nesta terra. Cada carta era uma faca no coração de Helena. Ela não segurava apenas papéis velhos, segurava o testamento da dor, a prova documental e humana que confirmava cada palavra atormentada do diário de Arthur. Em uma das últimas e mais febris anotações do diário, datada do final dos anos 90, Arthur, já um homem idoso e doente, escreveu sobre o legado de seu sócio. O nome completo do monstro finalmente apareceu, cravado no papel com uma força que quase rasgou a página. O Major Tavares se foi, mas seu sangue ruim continua a correr nesta terra. Seu filho, aquele a quem todos chamam de coronel, por arrogância e não por patente, é a imagem do pai. Um abutre de roupas caras que já circula minha propriedade, seus olhos frios cobiçando não apenas a terra, mas o segredo que ela guarda. Ele sabe, de alguma forma, ele sabe que a prova do pecado de seu pai pode estar aqui. E temo que ele não descansará até destruir tudo para proteger o nome e a fortuna que herdou do diabo. Coronel Tavares. O nome ecoou no silêncio do porão, trazendo o perigo de um passado empoeirado para o presente imediato. O fantasma da história agora tinha um herdeiro, um guardião do crime que estava vivo, ativo e, ao que parecia, perigosamente perto. No exato instante em que o nome Tavares se fixou em sua mente, um som a arrancou de sua leitura. Passos, no andar de cima. Não era o estalar natural da madeira velha ou o som do vento. Eram passos pesados, firmes e deliberados, movendo-se diretamente sobre sua cabeça. Helena congelou, o corpo inteiro se transformando em um bloco de gelo. Num movimento instintivo, rápido e silencioso como um animal assustado, ela estendeu a mão e desligou o interruptor da lâmpada, mergulhando o porão numa escuridão total e sufocante. Ela agarrou o diário e as cartas, puxando-os contra o peito. O papel frágil, um escudo inútil contra a ameaça que se aproximava. Seu coração batia tão forte que o som parecia preencher o espaço, um tambor selvagem anunciando o perigo. Ela prendeu a respiração, cada músculo tenso, ouvindo. O silêncio foi então quebrado por um som que fez seu estômago revirar, o rangido metálico da fechadura da porta do porão, sendo girada por uma chave. A porta se abriu com um gemido longo e familiar. Uma silhueta escura e imponente recortou-se contra a luz cinzenta e fraca que vinha da porta aberta no topo da escada. A figura de um homem. Ele não desceu. Ficou parado lá, um predador observando a escuridão de uma toca, deixando seus olhos se acostumarem. O silêncio se esticou por uma eternidade. Tem alguém aí? A voz do homem era um trovão contido, grave e ressoando com uma autoridade que não admitia desobediência. Helena permaneceu imóvel, encolhida nas sombras ao lado da cama de ferro, a mão livre pressionada contra a boca de Léo adormecido. Ela sentia o cheiro de mofo e terra molhada, o cheiro de seu próprio medo. O homem suspirou, um som de pura impaciência.
Eu sei que tem alguém aí. O advogado me falou que arranjou um vigia. É melhor aparecer. Não quero ter que descer aí no escuro. Não vou te machucar. Ainda. A última palavra, dita quase como um pensamento, foi uma promessa fria e cortante que congelou a medula dos ossos de Helena. A escolha lhe fora roubada. Não havia para onde correr. Permanecer escondida apenas confirmaria que ela tinha algo a temer, algo a esconder. Com as pernas como gelatina, Helena se levantou. Antes, enfiou o diário e as cartas sob o colchão fino onde Léo dormia. Um gesto rápido e desesperado. Ela estendeu a mão trêmula e acendeu a luz. A lâmpada piscou, e a luz amarelada e doentia inundou o porão, revelando a figura no topo da escada. Era um homem na casa dos 50, talvez 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, um rosto bronzeado pelo sol e vincado por rugas de poder. Usava uma camisa polo impecavelmente branca e calças de sarja, um contraste tão violento com a sujeira e a decadência do porão que parecia uma aparição de outro mundo. Seus olhos, pequenos e escuros, a examinaram de cima a baixo com uma frieza clínica, um olhar que a despiu, a julgou e a considerou insignificante em menos de um segundo. O desprezo era tão palpável que Helena sentiu vontade de se encolher. O homem desceu os degraus de pedra com uma lentidão calculada, como um rei inspecionando uma masmorra. Seus sapatos caros de couro faziam um som nítido e arrogante em cada degrau, uma afronta ao silêncio úmido do lugar. Ele não demonstrou qualquer repulsa pelo ambiente, pelo cheiro de mofo, pelas poças de água. Ele olhava para tudo com um ar de posse, como se aquelas paredes em ruínas já lhe pertencessem. Então, ele disse, parando a poucos metros dela, a voz carregada de um sarcasmo cortante: "É você a nova inquilina do meu porão." Ele cruzou os braços, o tecido de sua camisa esticando sobre um peito largo. "Meu nome é Tavares, Coronel Tavares." O nome a atingiu como uma onda de choque, roubando o ar de seus pulmões. Era ele, o filho do major, o abutre do diário. O monstro da história não estava mais confinado às páginas amareladas. Ele estava ali, em carne, osso e perfume caro, parado no meio de sua prisão, e seus olhos diziam que ele era o verdadeiro dono daquele inferno. O coronel Tavares ignorou a expressão de puro terror no rosto de Helena, ou talvez tenha se deliciado com ela. "Vamos direto ao assunto. Não tenho tempo a perder com gente da sua laia", disse ele, sua voz um chicote. Ele enfiou a mão no bolso da calça e tirou um maço grosso de dinheiro, notas de R$ 100 presas por um elástico. Ele o estendeu na direção dela, balançando-o levemente. "Aqui tem R$ 5.000. Provavelmente é mais dinheiro do que você já viu na sua vida. Eu quero que você pegue esse dinheiro. Pegue o seu..." Ele fez uma pausa e seu olhar frio desviou-se por um instante para a forma encolhida de Léo na cama. "Filho, e quero que vocês sumam daqui. Desapareçam. Dou 24 horas para este lugar estar vazio." A oferta era um soco no estômago, um preço vil por sua dignidade, por seu silêncio. R$ 5.000 para que ela se tornasse uma cúmplice, para que abandonasse o segredo e permitisse que ele concluísse o roubo que seu pai começara há 50 anos. Helena ficou estática, o cérebro em curto-circuito. R$ 5.000. O número era uma sirene, um canto de sereia em meio à tempestade de sua vida. Uma quantia que significava a salvação. Significava um apartamento limpo, comida na mesa por meses, uma máquina de costura nova, a chance de recomeçar, a dignidade. Tudo o que ela mais desejava estava ali, a um braço de distância, na mão do homem que ela mais desprezava. Mas aceitar seria trair. Trair a memória de Arthur Almeida, por mais suja que fosse. Trair as famílias sem nome das cartas. Seria pegar o diário e as provas, jogá-los de volta no buraco na parede e selá-lo para sempre com o cimento da indiferença. Seria vender a única chance de justiça por um punhado de notas. Seus olhos se moveram do dinheiro para o colchão onde o diário estava escondido e de volta para o rosto do coronel. O conflito a partiu ao meio. Uma dor física. A escolha entre a sobrevivência de sua família e a alma de tantas outras.
Tavares notou a hesitação, e um lampejo de irritação passou por seus olhos. O sorriso falso desapareceu, substituído por uma máscara de frieza calculista. Ele seguiu o olhar dela até a cama, e uma compreensão perigosa surgiu em seu rosto. Sua voz baixou para um sussurro conspiratório, íntimo e ameaçador. "Olha, mulher, eu sei que é uma decisão difícil", ele disse, dando um passo lento em sua direção, invadindo seu espaço pessoal. O cheiro de seu perfume caro era sufocante, misturado a um odor fraco de tabaco. "Mas você precisa pensar direito, com a cabeça. Esta área aqui", ele gesticulou vagamente para as paredes úmidas, "é muito isolada. Não tem um vizinho por quilômetros. A polícia nem sabe que essa estrada existe." Ele parou a menos de 1 metro dela, e a diferença de altura e poder entre eles era um abismo. A pausa que ele fez foi intencional, deixando que a implicação de suas palavras se infiltrasse no ar gelado e se instalasse no coração aterrorizado de Helena. Seus olhos duros e brilhantes como obsidiana cravaram-se nos dela, mas a ameaça em sua voz era um míssil teleguiado para o único ponto que ele sabia que a destruiria. "Acidentes acontecem", ele continuou, a voz agora suave como veludo sobre vidro quebrado. "O tempo todo, especialmente com crianças curiosas. Uma criança pode tropeçar nessa escada escura, pode se perder nesse mato lá fora, se afogar em algum poço velho. Crianças são tão frágeis. Não é mesmo?" A frase não foi uma pergunta, foi uma sentença. Ela ficou suspensa no ar úmido do porão, uma promessa de violência tão clara quanto um punhal apontado para a garganta de Léo. O terror que Helena sentiu foi absoluto. Um vazio gelado que se abriu em seu estômago e subiu para sua garganta, sufocando-a. O homem que herdou a terra roubada não hesitaria em manchar as mãos com mais sangue para protegê-la. Tavares se virou, satisfeito com o efeito, e subiu as escadas, deixando-a sozinha com o eco de sua ameaça e uma escolha que não era mais uma escolha. O cheiro do perfume caro do coronel Tavares ainda pairava no ar fétido do porão, uma mistura nauseante de poder e podridão. Helena estava pregada no lugar, o corpo gelado, a mente em chamas. As palavras dele ecoavam, repetindo-se como um mantra de terror. "Acidentes acontecem, especialmente com crianças curiosas. 5.000 reais para uma vida nova. Só um segredo mortal que colocava seu filho na mira de um assassino. A segurança imediata contra a justiça distante. O instinto de mãe contra a consciência de uma mulher que tropeçou em uma verdade terrível." Ela olhou para os papéis escondidos, o peso da história em suas mãos, e depois para o rosto adormecido de Léo, o peso do seu futuro em seu coração. O que você faria no lugar dela? Aceitaria o dinheiro para salvar seu filho e se tornaria cúmplice de um crime? Ou arriscaria tudo pela justiça, sabendo que o preço poderia ser a vida da única pessoa que você ama no mundo? A resposta para essa pergunta pode mudar tudo. O silêncio que o coronel Tavares deixou para trás era mais ensurdecedor que qualquer grito. Cada gota de água que pingava do teto agora soava como um martelo batendo em um prego, o prego do caixão de sua esperança. Helena permaneceu imóvel, o corpo rígido de pavor, enquanto o cheiro caro e nauseante do perfume dele se misturava ao odor de mofo, criando um aroma de podridão e poder. A ameaça não fora velada, fora uma promessa, uma sentença pronunciada com a frieza de um juiz corrupto. A imagem de seu filho, frágil e indefeso, tornou-se o alvo de um perigo real e imediato. O ar gelado do porão parecia ter se solidificado, tornando-se pesado e difícil de respirar. Ela sentiu um calafrio violento percorrer sua espinha, não de frio, mas de um terror primordial, o instinto de uma mãe que sente o predador circulando sua cria. A escuridão nos cantos do porão já não parecia vazia, parecia esconder os olhos do próprio coronel, observando, esperando. Ela estava presa, e os muros de pedra da sua prisão haviam se tornado a cela de uma condenação anunciada. A mente de Helena corria em círculos, uma roda de pânico girando sem parar. 5.000 reais. A quantia dançava diante de seus olhos. Uma visão tentadora de pão quente, de um aluguel pago, de um quarto sem goteiras e com uma janela para o sol. Era a sua salvação material,
a chave para sair daquele inferno. Mas o preço era a sua alma. O preço era cuspir sobre a memória de Arthur Almeida e sobre a dor de dezenas de famílias. O preço era entregar a vitória final ao filho do monstro, e ainda assim, a outra opção era aterrorizante. Desafiar um homem como Tavares era como se atirar na frente de um trem. Ele não blefava. O olhar dele, frio como o aço, era a prova disso. Seus olhos se encheram de lágrimas de fúria e impotência. Lágrimas que queimavam. Ela olhou para o colchão onde Léo dormia, onde os papéis estavam escondidos. Um segredo que queimava sob seu filho. A escolha era impossível, uma tortura. De um lado, a sobrevivência, do outro, a justiça, e no meio, o medo paralisante de escolher errado e perder tudo de qualquer maneira. As 24 horas do ultimato começaram a escorrer como areia por seus dedos. Cada segundo era uma tortura. O prazo, que antes era uma abstração, agora era uma presença física, um carrasco de pé no canto do porão, afiando sua lâmina. Helena não conseguia comer, não conseguia pensar. Seu estômago era um nó de pura angústia. Ela se sentou ao lado de Léo, acariciando seus cabelos, o coração se partindo a cada respiração do menino. A ameaça do coronel não era apenas sobre ela, era sobre ele. Acidentes acontecem, especialmente com crianças curiosas. A frase era um veneno que se espalhava por suas veias. Ela não podia ficar. Mas para onde ir? Voltar para a cidade, sem dinheiro, sem nada, era voltar para a rua para o desamparo total. Aceitar o dinheiro significava fugir, mas sempre olhando por sobre o ombro, sabendo que era propriedade de um homem perigoso, que ela era uma cúmplice silenciosa. Uma náusea profunda subiu por sua garganta. Não havia saída fácil. Não havia saída segura. Havia apenas uma escolha entre dois abismos diferentes. No meio da noite, enquanto o silêncio pesava sobre ela, uma lembrança distante brilhou em sua mente como uma faísca solitária. As palavras de Tavares sobre o isolamento. Não tem um vizinho por quilômetros. Era quase verdade. Mas ela se lembrou. No primeiro dia, quando chegaram, o sol se pondo no horizonte. Ela pensou ter visto, muito ao longe, para além do matagal que cercava a mansão, um fiozinho de fumaça subindo reto no ar parado do fim de tarde. Na hora, ela descartou. Poderia ser qualquer coisa, uma miragem da sua mente cansada. Mas agora, naquela escuridão desesperadora, a imagem daquela fumaça voltou com a força de um farol. Era uma chance minúscula, quase certamente uma fantasia, mas era a única coisa que ela tinha. A única direção que não era para trás, para a cidade que a expulsara, nem para a frente, para os braços do coronel. Uma fagulha de determinação insana começou a queimar em seu peito, por cima do gelo do medo. Ela não morreria ali, não sem lutar. A decisão a tirou da paralisia. O medo ainda estava lá, um animal agachado em seu peito. Mas agora havia um plano, por mais frágil que fosse. Antes que os primeiros raios de sol pudessem trair sua fuga, ela agiu. Com movimentos silenciosos e precisos, ela tirou o diário e as cartas de debaixo do colchão. O papel velho parecia emanar um calor próprio, o calor de sua importância mortal. Ela os envolveu cuidadosamente em uma de suas poucas blusas e os colocou no fundo da mochila, junto com o resto do pão e a garrafa de água. Cada item era um peso, mas os papéis eram o único lastro que importava. Ela se aproximou de Léo, o coração doendo com o que estava prestes a fazer. Ajoelhou-se e o acordou com um sussurro suave. Filho, acorda. Vamos brincar de uma aventura. Uma aventura de exploradores na floresta, no escuro. O menino, sonolento e confuso, apenas assentiu, confiando cegamente na mãe que o estava levando para o maior perigo de suas vidas. Era uma mentira cruel, mas uma mentira necessária para sobreviver. Sair do porão foi como emergir de um túmulo. Helena colocou a mochila pesada nas costas e pegou Léo pela mão. Cada passo na escada de pedra era calculado para não fazer barulho. O ar do lado de fora era frio e cortante, cheirando a orvalho e terra molhada, um alívio bem-vindo depois do ar estagnado do porão. A porta rangeu ao fechar, um som alto e agudo que fez Helena congelar, o coração na garganta, esperando que o som tivesse acordado alguma fera.
Mas apenas o silêncio respondeu. O céu começava a clarear no leste, uma faixa cinza-chumbo no horizonte. Ela não tinha tempo. Com Léo a reboque, ela contornou a mansão, mantendo-se nas sombras da estrutura gigantesca. A casa parecia um monstro adormecido, suas janelas escuras como olhos fechados. Ela sentia o perigo emanando daquele lugar, como se as próprias paredes soubessem que ela carregava seus segredos. Seus pés afundavam na grama molhada, e o som de seus próprios passos parecia um trovão em seus ouvidos. A fuga havia começado. Ela se embrenhou no matagal que cercava a propriedade, na direção geral onde se lembrava de ter visto a fumaça. A vegetação era densa e hostil. Galhos finos arranhavam seu rosto e braços, e espinhos se prendiam em sua calça, rasgando o tecido. Léo começou a choramingar, assustado com a escuridão e o terreno difícil. Calma, meu amor. O tesouro está logo ali na frente. Ela mentiu de novo, a voz um sussurro tenso. A adrenalina a mantinha em movimento, ignorando a dor dos arranhões e o esforço de puxar seu filho. O som da floresta ao amanhecer era uma cacofonia de estalos, sussurros e chamados de pássaros que a deixava em alerta máximo. Cada sombra parecia a figura de um capanga, cada estalo de um galho sob seus pés soava como um tiro. Ela sentia-se uma presa, fugindo desesperadamente de um caçador que ela sabia que era mais rápido, mais forte e que conhecia a floresta. Seu único guia era a memória frágil de uma fumaça, uma esperança quase invisível na vastidão de seu medo. Depois do que pareceu uma eternidade, quando seus músculos queimavam e sua esperança começava a vacilar, a vegetação começou a ficar menos densa. E então, ela sentiu o cheiro. Um cheiro fraco, mas inconfundível, de lenha queimando. Seguiu o aroma como um animal faminto, o coração batendo com uma nova urgência. E, finalmente, através das árvores, ela viu. Não era uma miragem. Era um pequeno casebre, quase uma cabana, feito de madeira escura e remendada, com um teto de zinco. Uma pequena horta se estendia ao lado, um oásis de ordem em meio ao caos da mata. Da chaminé improvisada, um fio de fumaça subia em direção ao céu cinzento. Era real. Alguém vivia ali. A visão era tão chocante, tão aliviante, que suas pernas fraquejaram e ela teve que se apoiar em uma árvore para não cair. As lágrimas vieram, desta vez não de desespero, mas de um alívio tão profundo que era doloroso. Ela não estava completamente sozinha naquele inferno. No momento em que deu um passo para fora da proteção das árvores, um latido feroz e rouco cortou o ar. Um cachorro magro, de pelo amarelado e arame farpado, apareceu de trás da casa, rosnando e mostrando os dentes. O som era aterrorizante, e Léo gritou, agarrando-se às pernas da mãe. Helena congelou, o medo voltando com força total. Mas então, a porta do casebre se abriu com um rangido e uma figura apareceu. Era um homem velho, curvado pelo tempo. A pele escura e enrugada como couro seco. Usava calças remendadas e uma camisa de flanela gasta, e seus pés estavam descalços, calejados e empoeirados. Ele semicerrou os olhos pequenos e fundos, tentando enxergar na luz fraca. Quem tá aí? O que quer? Sua voz era grave e áspera como lixa, carregada com a desconfiança de quem viveu uma vida inteira sendo esquecido pelo mundo. Ele não era uma recepção calorosa, mas era uma presença humana, a primeira que ela via que não era uma ameaça. Helena deu um passo à frente, levantando as mãos em um gesto de rendição. Por favor, senhor, não se assuste. Eu só preciso de ajuda. Sua voz saiu trêmula e fraca, quebrada pelo cansaço e pelo medo. Nós estamos fugindo. O velho, que se apresentou como Joaquim, não relaxou a postura. Seus olhos passaram do rosto desesperado de Helena para o menino que chorava agarrado a ela, e depois para a direção da mansão, parcialmente visível através das árvores. Uma compreensão lenta e cautelosa pareceu cruzar seu rosto. Ele não fez perguntas sobre de quem ela estava fugindo. Naquela terra, só havia uma resposta possível. Ele silenciou o cachorro com um comando baixo e gutural. Entra, ele disse, a voz ainda desconfiada, mas com um traço de resignação. Ele abriu mais a porta, revelando um interior escuro e simples. Para Helena,
Entrar naquela cabana modesta, com seu cheiro de café forte e fumaça de fogão a lenha, foi como entrar em uma fortaleza, o primeiro lugar seguro que ela conhecia em meses. Dentro do casebre, a luz de um lampião a querosene lançava sombras dançantes nas paredes de madeira nua. Era um cômodo único, com uma cama de ferro em um canto, uma pequena mesa com 2 cadeiras e um fogão a lenha fumegante no outro. Era pobre, mas era limpo e, acima de tudo, era um lar. Seu Joaquim serviu-lhe uma caneca de metal com café preto e forte, sem dizer uma palavra. O líquido quente desceu pela garganta de Helena, aquecendo seu corpo gelado e acalmando um pouco o tremor de suas mãos. Ela tentou explicar, as palavras saindo atropeladas, uma torrente de medo sobre a mansão, o porão, o homem chamado Coronel Tavares e a ameaça contra seu filho. Joaquim ouvia em silêncio, o rosto, uma máscara impenetrável de rugas, os olhos fixos nos dela, pesando cada palavra. Ele parecia uma estátua de madeira antiga, testemunha de muitas estações, de muitas dores, absorvendo a história dela não com surpresa, mas com uma espécie de confirmação sombria. Sentindo que suas palavras não eram suficientes para quebrar a barreira de desconfiança do velho homem, Helena tomou uma decisão desesperada. O instinto lhe dizia que precisava confiar nele, que ele era sua única chance. Com as mãos ainda trêmulas, ela abriu a mochila e tirou o pacote de cartas, o diário ainda envolto na blusa. Ele quer estes papéis. Ela sussurrou, a voz rouca. Eu achei escondido na parede. Ela desembrulhou o tesouro amaldiçoado sobre a mesa de madeira rústica. A luz do lampião deu um brilho dourado ao papel amarelado e à fita vermelha desbotada. Ela não sabia por onde começar. Então pegou a primeira carta do maço, a que continha a súplica da família Ribeiro, e a estendeu para Joaquim. Ele disse que vai machucar meu filho se eu não sumir. Por favor, o senhor conhece essas terras. O senhor sabe quem são essas pessoas? Ela implorou, os olhos cheios de lágrimas, apontando para o nome no envelope. No instante em que os olhos de seu Joaquim pousaram no nome Ribeiro, a máscara de neutralidade em seu rosto se quebrou como vidro. Uma onda de emoção convulsionou suas feições enrugadas. Sua mão, grossa e calejada pelo trabalho de uma vida inteira, tremeu violentamente ao se estender para pegar a carta. Ele não a abriu, apenas encarou o nome na caligrafia desbotada, como se olhasse para um fantasma. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Ele engoliu em seco, e quando finalmente falou, sua voz era um sussurro partido, carregado com o peso de 50 anos de dor reprimida. Ribeiro, Joaquim Ribeiro, era meu tio, o irmão mais velho do meu pai. O ar saiu dos pulmões de Helena. O fio de fumaça não a tinha levado a um estranho. Tinha-a levado diretamente ao coração da história, a memória viva do crime que ela desenterrara na parede do porão. As comportas da memória se abriram. Seu Joaquim sentou-se pesadamente em uma das cadeiras, a carta ainda na mão, os olhos perdidos em uma distância de 5 décadas. Ele começou a falar, não para Helena, mas para as sombras, para os fantasmas que agora enchiam o pequeno casebre. Ele contou que era um menino de 13 anos naquela noite. Ele descreveu o terror com a clareza de um pesadelo que se repete todas as noites. O som dos cães latindo, depois os gritos, o brilho laranja das tochas contra a escuridão, pintando o rosto dos homens encapuzados com máscaras demoníacas. Ele se lembrou do cheiro acre da fumaça, das casas de seus vizinhos sendo incendiadas. Ele se lembrou do pai o agarrando, o grito da mãe, a confusão e o pânico enquanto eram expulsos de sua própria casa, com nada além da roupa do corpo. Ele era a prova viva, a testemunha ocular que o diário de Arthur Almeida apenas sugeria. A peça final do quebra-cabeça não era um documento, era um homem. Ele descreveu o Major Tavares, o pai do coronel, liderando a ação. Um homem alto, de uniforme, o rosto uma máscara de crueldade fria, dando ordens enquanto suas casas queimavam. Ele disse que a terra não era nossa, que nunca tinha sido, que éramos invasores. Invasores em uma terra onde meus avós foram enterrados. A voz de Joaquim era um rosnado baixo, a dor antiga se transformando em uma brasa de ódio que nunca se apagara.
Ele contou como as famílias se dispersaram, humilhadas e derrotadas. Alguns morreram de tristeza, outros se perderam nas periferias das cidades grandes. Ele foi um dos poucos que ficou para trás, teimosamente vivendo à margem da terra que lhe fora roubada, observando de longe a mansão ser construída sobre as cinzas de seu mundo, um guardião silencioso e impotente da memória. A história de Helena e a dele se fundiram em uma única narrativa de perda e injustiça, unindo uma jovem mãe desesperada e um velho sobrevivente em uma aliança forjada no fogo do passado. Seu Joaquim olhou para Helena e, pela primeira vez, seus olhos não continham desconfiança, mas uma compaixão profunda e uma ferocidade protetora. O filho é a cópia do pai. Pior, porque ele tem a ganância e não tem a desculpa da farda. Ele sabe desses papéis. Ele sabe que a fortuna dele foi construída sobre o nosso sangue, e ele fará qualquer coisa para que essa verdade nunca venha à tona. O medo no peito de Helena foi lentamente substituído por uma fúria fria. Não era mais apenas a sua luta. Era a luta de Joaquim, de seu tio, de todas as famílias cujos nomes estavam naquelas cartas. O diário e as cartas em sua mochila não eram mais um fardo, eram uma arma que o destino, ou o acaso, colocara em suas mãos. Ela não estava mais fugindo apenas para salvar seu filho. Estava fugindo para lutar por todos eles. Uma nova determinação endureceu sua espinha. Ela não sabia como, mas faria Tavares pagar. O sol nasceu e se pôs, transformando o céu de cinza para laranja e depois para um azul profundo salpicado de estrelas. O dia passou em um borrão de tensão e planejamento. Joaquim, conhecedor das leis não escritas da região, sabia que acionar a polícia local seria inútil, comprada e controlada pelo poder do coronel. A única esperança era chegar a autoridades maiores, federais ou a grupos de direitos humanos que pudessem enfrentar um poder tão grande. Mas para isso, precisavam sair dali. E eles sabiam, com uma certeza aterrorizante, que Tavares não esperaria muito. O prazo de 24 horas estava se esgotando. A noite caiu como um manto pesado e sufocante. Cada som da floresta, o pio de uma coruja, o farfalhar de folhas, fazia seus corações saltarem. Léo dormia em uma rede improvisada, alheio ao perigo que se aproximava como uma tempestade silenciosa. Helena e Joaquim ficaram de vigília, sentados à mesa, o lampião criando um pequeno círculo de luz em um oceano de escuridão ameaçadora. Foi o cachorro quem os avisou. Perto da meia-noite, o animal, que dormia enroscado perto do fogão, levantou a cabeça de repente, as orelhas em pé. Um rosnado baixo e profundo vibrou em seu peito. Helena sentiu seu sangue gelar. Joaquim fez um sinal para que ela ficasse em silêncio, o dedo nos lábios. Ele se levantou, movendo-se com a agilidade surpreendente de quem conhece cada tábua de sua casa, e foi até uma pequena fresta na parede de madeira. O cachorro começou a latir. Uma série de latidos agudos e furiosos. Não mais um aviso, mas um alarme desesperado. Joaquim olhou pela fresta por um longo momento, o corpo tenso. Então ele se virou para Helena, e a expressão em seu rosto era tudo o que ela precisava saber. O pânico, que esteve contido durante todo o dia, explodiu em seu peito. Eles chegaram. A voz de Joaquim era um sussurro, mas cortou o silêncio como uma lâmina. Uma caminhonete. 2 homens. Estão indo para a mansão. Os latidos do cachorro se tornaram frenéticos. Ao longe, no silêncio da noite, eles puderam ouvir o som inconfundível de botas pesadas pisando no cascalho, um ritmo constante e ameaçador que se aproximava. Eles não estavam indo para a cabana de Joaquim. Estavam indo para o porão, para o lugar onde pensavam que Helena ainda estava, encurralada e sozinha. Eles vieram procurar os papéis, e para garantir que você não fale, disse Joaquim. Sua voz dura. A percepção atingiu Helena com a força de um soco. Tavares não mandara os capangas para expulsá-la. Ele a dera por vencida. Mandara-os para silenciá-la e destruir as provas para sempre. Se ela estivesse lá, ela e Léo estariam mortos. Um tremor violento tomou conta de seu corpo. Ela estava vivendo o pesadelo que as famílias de Joaquim viveram 50 anos depois. A história não estava apenas se repetindo, estava tentando se concluir da forma mais brutal possível. O pânico ameaçou paralisá-la.
Sua mente se esvaziou, deixando apenas um zumbido branco de terror. Ela olhou para Léo, dormindo na rede, e o instinto de proteção a sacudiu. Temos que sair daqui! Temos que correr! Ela gaguejou, os olhos selvagens procurando uma rota de fuga. Mas Joaquim colocou uma mão firme em seu ombro. Calma. Correr sem rumo na mata à noite é se entregar. Eu conheço o caminho, um só. É perigoso, mas eles nunca nos acharão. Sua calma era uma âncora no meio da tempestade de medo de Helena. Ele se moveu com uma urgência fria, pegando um facão velho encostado na parede e um lampião a querosene. Pegue o menino e a mochila, não deixe os papéis para trás por nada, e não faça barulho. Sua ordem era inquestionável. Helena agiu por instinto, o corpo se movendo antes que a mente pudesse processar. Ela pegou Léo da rede, o menino resmungando em seu sono, e jogou a mochila nas costas. O peso dos papéis era o peso do futuro deles. No exato momento em que Joaquim abria a porta dos fundos da cabana, um som alto e violento ecoou pela noite, vindo da direção da mansão. Crack! Foi o som de madeira se partindo, de uma porta sendo arrombada com força bruta. Eles haviam invadido o porão. O som fez o coração de Helena parar por um segundo. Eles estavam lá. Onde ela e seu filho estariam se não fosse pela memória de uma fumaça? Agora, sussurrou Joaquim. Ele a empurrou para a escuridão da mata atrás de sua casa, um mundo de sombras e formas indistintas. A luz fraca de seu lampião dançava, criando um pequeno túnel de visibilidade em meio à escuridão absoluta. A floresta, que antes era assustadora, agora era sua única aliada, seu único esconderijo. O som do arrombamento foi seguido por gritos raivosos, vozes masculinas ecoando. Ela não está aqui. O lugar está vazio. A caçada estava prestes a começar de verdade. Eles mergulharam na escuridão da mata, o som de seus próprios corações batendo descontroladamente em seus ouvidos. Joaquim ia na frente, o facão em uma mão e o lampião na outra, abrindo caminho por uma trilha que só ele conhecia. Não era um caminho, na verdade, mas uma série de passagens estreitas entre árvores grossas e moitas de espinhos. O chão era irregular, coberto de raízes e pedras soltas. Helena tropeçava a cada poucos passos, o peso de Léo em seus braços, tornando o equilíbrio quase impossível. O menino, agora totalmente acordado, chorava baixinho, assustado com a corrida e a escuridão. Xi, meu filho, Xi. Helena sussurrava, a boca colada em seu ouvido, tentando acalmá-lo, tentando acalmar a si mesma. Atrás deles, os latidos do cachorro de Joaquim continuavam. Uma trilha sonora distante e furiosa que, ela esperava, estivesse confundindo os capangas, dando a eles alguns preciosos segundos de vantagem. O ar era frio e úmido, e cheirava a folhas podres e terra molhada. A luz do lampião de Joaquim era sua única guia, um ponto de esperança bruxuleante na escuridão opressora. A cada passo, galhos arranhavam seu rosto, e ela sentia o sangue quente escorrendo em pequenas linhas, mas não ousava parar. O som dos capangas, antes nítido, começou a ficar mais distante, abafado pela densidade da floresta. Mas isso não a confortava. Ela sabia que eles estavam procurando, varrendo a propriedade com lanternas potentes, como guardas de uma prisão. Ela imaginou os feixes de luz cortando a escuridão, caçando-os. A imagem a fez correr mais rápido, o pânico dando-lhe uma força que não sabia possuir. Ela não era mais apenas uma mãe fugindo para proteger seu filho. Ela era a guardiã de uma verdade, a portadora de uma arma, e estava correndo em direção a uma guerra que não escolheu, mas que agora era obrigada a vencer. A noite era longa, e a estrada para a justiça estava apenas começando. A corrida desenfreada terminou ao amanhecer, na poeira da periferia de uma pequena cidade que despertava com o cheiro de pão fresco e o ruído distante de motores. Helena e Joaquim emergiram da mata como náufragos, cuspindo-os em uma praia desconhecida, as roupas em farrapos, a pele marcada por arranhões profundos e pelo terror indelével da noite anterior. O corpo de Helena era uma sinfonia de dor, cada músculo gritando em um protesto silencioso, mas ela mal conseguia sentir. O peso de Léo, finalmente adormecido em seus braços,
era a única âncora real, um lembrete constante e febril do que estava em jogo. Seu Joaquim, com a resiliência de um carvalho, a pele curtida por uma vida inteira de provações, caminhou com passos firmes até um telefone público. O som metálico das moedas caindo no aparelho ecoou na quietude da manhã, um som estranho e industrial depois dos sussurros orgânicos da floresta. Enquanto ele discava um número sussurrado pelo passado, Helena observava a cidade, um refúgio em potencial e uma armadilha mortal. Dr. Ramos, o advogado do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, chegou em um carro popular e surrado, um forte contraste com a caminhonete luxuosa do coronel. Ele era jovem, com olhos que brilhavam com uma intensidade feroz e uma energia que parecia grande demais para seu corpo magro. Encontraram-se na sacristia de uma pequena igreja, um lugar que cheirava a cera de vela e incenso velho. O ar era frio e sagrado, um santuário improvisado para uma confissão profana. Helena, com o rosto pálido e os olhos fundos de exaustão, hesitou por um segundo. Confiar em outro estranho parecia um salto no abismo, mas o olhar firme de seu Joaquim a encorajou. Com as mãos trêmulas, ela colocou o diário de couro e as cartas amareladas sobre uma mesa de madeira escura. Dr. Ramos pegou o diário com uma delicadeza quase reverente. Ao ler as primeiras linhas da confissão de Arthur Almeida, seus olhos se arregalaram. O brilho neles se intensificou. A raiva justa, misturando-se à excitação de um advogado diante de um caso que definiria sua vida. Isto é a arma fumegante, a prova definitiva, sussurrou o Dr. Ramos, a voz carregada de uma reverência chocada, como se estivesse diante de uma relíquia. Ele explicou a situação com uma clareza cortante que atravessou a névoa de medo de Helena. A polícia local era inútil, um braço do poder do coronel. A única via era federal. Ele mencionou a Defensoria Pública Agrária, um órgão especializado, e a necessidade de levar o caso diretamente ao Ministério Público Federal. Esses crimes, grilagem de terras durante o regime militar, têm uma gravidade histórica, e a ameaça de morte contra uma criança. Isso eleva tudo a outro nível. Não é mais uma disputa de terra, é uma questão de direitos humanos. Cada palavra dele era um tijolo construindo um caminho de esperança sobre o pântano de desespero em que Helena se afogava. Pela primeira vez, ela não via apenas um inimigo poderoso, mas um sistema, uma lei, que talvez, apenas talvez, pudesse ser mais forte. O peso dos papéis em sua mochila se transformou, de um fardo mortal para uma chave poderosa. A jornada dos papéis continuou, saindo das mãos sujas de poeira de Helena para a pasta de couro de Dr. Ramos, viajando centenas de quilômetros até a capital. O cenário mudou do verde selvagem da mata para o cinza imponente dos edifícios governamentais. A sala da promotora federal cheirava a café forte e a ar-condicionado. Um ambiente frio e asséptico, onde as paixões eram traduzidas em processos e artigos de lei. A promotora, uma mulher de meia idade com um olhar que não deixava nada passar, ouviu o relato de Dr. Ramos em silêncio. Depois passou horas examinando cada peça do quebra-cabeça, a caligrafia elegante e culpada de Arthur Almeida, as súplicas dolorosas das famílias expulsas, as fotografias dos documentos falsificados mencionadas no diário e, finalmente, a gravação do testemunho de seu Joaquim, sua voz rouca narrando o terror de uma noite de 1972. A máquina da justiça, lenta e burocrática, começou a girar, movida por uma história de dor de 50 anos e pela coragem de uma mãe encurralada em um porão. A resposta do Estado veio ao amanhecer, com o som trovejante de hélices cortando o ar. Não eram os capangas do coronel, mas helicópteros negros da Polícia Federal que desceram sobre a fazenda de Tavares. Viaturas camufladas bloquearam todas as saídas, o som de pneus cantando no asfalto uma melodia de retribuição. O coronel foi arrancado de seu café da manhã em sua varanda luxuosa, o mesmo lugar de onde ele provavelmente deu a ordem para invadir o porão. A arrogância em seu rosto se desfez em camadas, passando da surpresa para a fúria e, finalmente, para o medo puro e descontrolado, quando um agente federal lhe mostrou um mandado de prisão com seu nome.
Ele, que se considerava a lei, estava sendo subjugado por ela. Enquanto era algemado, seus olhos procuraram no céu, como se buscasse uma explicação divina para aquela afronta. Mas o céu estava apenas cheio de nuvens de poeira, levantadas pelos veículos que vieram para levá-lo. Finalmente, a um lugar onde seu dinheiro e seu nome não podiam mais comprar impunidade. A notícia da prisão do coronel explodiu como uma barragem se rompendo. De repente, a história da terra grilada, um segredo sussurrado por décadas em cantos escuros, estava em todos os jornais e telejornais. A foto de Tavares, sendo levado algemado, se tornou um símbolo. Encorajados pela queda do tirano, outros sobreviventes e herdeiros das famílias expulsas começaram a aparecer. Velhos e velhas, com rostos marcados pelo tempo e pela injustiça, procuraram Dr. Ramos, cada um com um pedaço da história, confirmando e ampliando o que estava no diário. A teia de corrupção de Tavares, que se estendia por cartórios, prefeituras e pela polícia local, começou a ser desmantelada. O advogado frio que oferecera a Helena o porão como um osso a um cão de rua também foi preso por cumplicidade. O poder do coronel, que parecia uma montanha inamovível, revelou-se um castelo de cartas, construído sobre uma fundação de medo, e bastou o sopro da verdade para que tudo viesse abaixo, em uma cascata de justiça há muito esperada. O julgamento foi rápido. A evidência era esmagadora e irrefutável. O diário de Arthur Almeida foi lido em voz alta no tribunal, suas palavras de culpa ecoando como um fantasma vingativo nas paredes solenes. As cartas das vítimas foram apresentadas, e o testemunho de seu Joaquim, firme e digno, foi o golpe de misericórdia. Coronel Tavares, despojado de seu poder e de seus advogados caros que o abandonaram, foi condenado por uma série de crimes: formação de quadrilha, grilagem, ameaça, coação e tentativa de obstrução da justiça. A sentença foi dura, décadas de reclusão que garantiriam que ele terminasse seus dias atrás das grades. Mas a maior vitória veio depois. O tribunal anulou as escrituras fraudulentas e, em uma decisão histórica, declarou que a posse legal da terra deveria ser restituída aos herdeiros legítimos da comunidade original. A terra, manchada de sangue e lágrimas, estava finalmente voltando para casa. Um ato de reparação que levou 50 anos para acontecer, mas que curou uma ferida aberta na alma daquela região. Meses depois, no salão recém-pintado de uma antiga capela na terra recuperada, a comunidade se reuniu. O ar não era mais de medo, mas de celebração e reconstrução. E no centro de tudo estavam Helena e Léo. Em uma cerimônia simples, mas carregada de uma emoção palpável, um dos líderes da recém-formada cooperativa de agricultores levantou-se. Ele falou da coragem de Helena, uma estranha que se recusou a ser cúmplice, que arriscou tudo não por uma terra que era sua, mas por uma justiça que era de todos, em nome de todas as famílias. Como um gesto de gratidão eterna e reconhecimento por sua bravura, ele lhe entregou um cheque. O valor era significativo. Uma parte dos fundos que a cooperativa havia levantado para indenizações e recomeços. Não era caridade, era o seu quinhão da vitória. Helena segurou o papel, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Não eram as lágrimas de desespero do porão, mas lágrimas de uma gratidão tão avassaladora que a deixaram sem palavras, curando as cicatrizes de sua alma. 1 ano depois, o som não é mais o gotejar incessante em um porão escuro, mas o zumbido suave e constante de uma máquina de costura profissional. Helena está em sua pequena oficina, montada na sala de sua própria casa, uma casa modesta, mas clara e cheia de luz, que ela comprou em uma cidade vizinha. O cheiro não é de mofo, mas de tecido novo e café fresco. Pela janela, ela vê Léo, agora com 8 anos, correndo e rindo em um pequeno quintal gramado, seguro e feliz. Sobre a mesa da cozinha, um frango assado espera para ser servido, o aroma dourado preenchendo o ambiente. A imagem é um contraste tão violento com a noite em que contava moedas no chão da cozinha de sua ex-patroa que parece outra vida. Ela não é mais uma vítima, uma fugitiva. Ela é uma empresária, uma proprietária, uma mãe que pode oferecer não apenas sobrevivência, mas um futuro.
O zumbido da máquina é a trilha sonora de sua redenção. Cada ponto, uma reafirmação de sua força. Cada peça de roupa, uma prova de que ela costurou seu destino de volta. Olhando para seu filho brincando sob o sol, Helena sentiu uma paz que pensou que nunca mais conheceria. A memória do porão, do frio e do medo ainda existia, mas não era mais uma ferida aberta. Era uma cicatriz, um lembrete sombrio da profundidade de onde ela emergiu e da força que descobriu em si mesma. Ela não apenas encontrou um tesouro escondido, ela se tornou o tesouro. A jornada de Helena prova que a coragem pode ser forjada nos lugares mais escuros e que a centelha da dignidade humana, uma vez acesa, pode incendiar o império de qualquer tirano. A justiça pode tardar, pode parecer uma fantasia, mas às vezes ela apenas precisa que uma pessoa se recuse a ter medo. Se você se emocionou com essa história de luta e redenção e acredita na força daqueles que nunca desistem, mesmo quando tudo parece perdido, inscreva-se em nosso canal para mais narrativas que vão prender sua atenção do começo ao fim e provar que a esperança é a última que morre.